Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria pela Rádio Boa Nova nós entrarmos com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós hoje estamos estudando já desde o início da nossa programação pela Rádio Boa Nova o estudo do livro Lindos Casos de Chico Xavier, pelo professor Ramiro Gama. Eu, todos os programas, faço questão de enfatizar que o professor Ramiro Gama foi amigo pessoal de Chico Xavier, visitava Chico em Pedro Leopoldo, e o Chico passa a ele todas as informações da sua infância, da sua juventude, praticamente até o momento que Chico muda-se para Uberaba em 1959. Por isso que eu digo que não é um livro de biografia, é um livro de autobiografia, porque Chico Xavier repassa as suas informações. Hoje nós vamos ver uma lição muito interessante, indispensável. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos o nosso rádio ouvinte, agradecemos a Rádio Boa Nova pela oportunidade de fazermos parte da sua grade de programação e rogamos a Jesus que nos abençoe mais este encontro com estes amigos queridos do outro lado do rádio. Hoje nós vamos ver uma história muito interessante. Chico Xavier recebendo um convite de uma casa espírita. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história para nós analisarmos e fazermos aqui alguns comentários, algumas ponderações que julgamos ser importantes. O Chico recebeu um convite reiterado para assistir a uma solenidade que um centro espírita de determinado lugar, um pouco distante de Belo Horizonte, realizaria. A carta convite, assinada pelos diretores do centro, contendo encômios à pessoa do médium, dizia que sua presença era indispensável. Então hoje nós vamos ver um caso em que fora formulado um convite a Chico Xavier participar de uma solenidade. Lembremos que esta história é nos idos do século passado, então o meio de transporte, as informações, as lutas que haviam naquela época eram mais acirradas do que as que encontramos hoje. Então nós percebemos que o Chico, ele foi convidado a uma solenidade. Os diretores assinaram a carta convite, a carta chegou até ele, com referências ao seu trabalho, com referências ao seu nome, elogiando o trabalho do Chico, e nós vamos ver o decorrer natural da história. O Chico pensou muito naquele adjetivo, sentiu a preocupação dos irmãos distantes, ansiosos pela sua presença. Certamente iria realizar uma grande missão, e não relutou mais. Junto ao seu bondoso chefe, justificou sua ausência por 2 dias, comprou passagem na Central do Brasil e partiu. Então ele, na época, já trabalhava na Fazenda Modelo. Rômulo Joviano era o seu chefe na Fazenda Modelo, e ele pede para, durante 2 dias, se ausentar do trabalho para que pudesse comparecer nesta solenidade. Lembremos que naquela época os transportes eram mais difíceis do que são hoje, mais lentos, menos sofisticados. Chico foi até a Central do Brasil, comprou o seu bilhete e partiu para esta solenidade que ele acreditava que teria uma grande finalidade o seu comparecimento. Interessante nós notarmos, porque o encerramento dessa história, logicamente, nos traz uma grande lição para as nossas vidas. Talvez isso que aconteceu com Chico, logicamente deve ter acontecido na década de 40, pode ter ocorrido na década de 50, porque o Chico morava em Pedro Leopoldo a essa altura. E nós vamos notar
que a carta ela tinha um cunho de convidar Chico Xavier. Até aí é normal. Eu, André Luiz, hoje nós não recebemos mais carta. Ou nós recebemos uma mensagem pelo WhatsApp, ou nós recebemos até mesmo uma carta pelo e-mail. Então, nós nos comunicamos hoje dessa maneira. Ou uma mensagem pelo Instagram, ou um telefonema. Então nós percebemos que hoje as comunicações é um pouco diferente daquela época do Chico. Essa carta foram assinada por vários diretores da casa, mostrando ao Chico que a sua presença é indispensável. Num primeiro momento, o Chico diz, mas se é indispensável, tem que ir. E o Chico começou a pôr aquilo na cabeça que a sua presença era de suma importância naquele evento. Talvez, e eu não acredito, com toda a sinceridade, que isso podia perturbar ao Chico, nós vamos ver um pouco à frente a fala de Emmanuel, mas isso é para nós. O Chico se coloca no nosso lugar para que nós não tenhamos vaidade, orgulho. Então hoje nós vemos muitos oradores sendo convidados, né? E quando é colocado é indispensável. Quantos oradores hoje se acham indispensável nos congressos, nas reuniões que tem multidões de pessoas? A sua presença, ele se acha indispensável, esquecendo que daqui a pouco vai partir. E no mundo espiritual, talvez não tenha toda essa recepção que a pessoa se acostumou a ter aqui, porque tem uma fala fácil. Então nós percebemos que essa é uma história para nós. Eu toda vez que eu leio uma história do Chico, eu tento me colocar naquele lugar, porque eu sei que o Chico era de uma grandeza tão grande que jamais o Chico iria se contaminar pelo orgulho. E muitos podem se perguntar, por quê? Porque o Chico já saiu dessa faixa há muitos séculos. O Chico já está numa outra faixa. E a faixa que Chico Xavier está e esteve quando passou aqui entre nós, já era uma faixa de um espírito de alta grandeza. Se alguém perguntar qual era a chance de Chico Xavier errar, nenhuma, absolutamente nenhuma, porque o Chico já não é mais um espírito pertencente ao nosso planeta de provas e expiações. Veja que coisa interessante, André, dando continuidade. E uma outra coisa, André, que eu acho que isso aqui é fundamental. A gente às vezes convida um orador, ele pergunta, eu quero ficar em hotel. Não, ele não pergunta, ele exige. Eu quero ficar num hotel, eu quero almoçar e jantar no hotel. Ah, eu quero ir de avião. Então veja, o Chico, vamos ver esse detalhe, querido rádio ouvinte da Rádio Boa Nova. O Chico foi na central, comprou o seu bilhete para viajar de trem. O Chico não aceitava que ninguém pagasse as suas contas. Quando ele não tinha condições para pagar determinada viagem, para uma palestra, algo assim, ele não ia, porque ele acreditava que o espiritismo não poderia remunerar algo que pertencia ao próprio tarefeiro espírita. Eu gostaria de relembrar também que o Chico recebeu 105 títulos de cidadanias. E é importante nós elencar que o Chico nunca aceitou uma ajuda, seja de que prefeitura fosse, seja de que Câmara Municipal fosse, seja que centro espírita fosse. O Chico pagava com o seu dinheiro. Eu gostaria que nós nos atentássemos à diferença de Chico Xavier e do movimento espírita que nós estamos vendo hoje. Olha o que aconteceu. No meio da viagem, quando já sonhava com a chegada, antes sentido a alegria dos irmãos, Emmanuel lhe aparece e diz, então, você se julga indispensável e por isto rompeu todos os obstáculos e viaja assim como quem, por isto mesmo, vai realizar uma importante tarefa? Já refletiu, Chico, que o serviço do ganha-pão é indispensável a você? Pense bem. O Chico pensou e na próxima estação desceu do trem, tomou outro de volta. Emmanuel, como nós já vimos no nosso programa passado, diga-se de passagem, quem está nos acompanhando pela primeira vez pela Rádio Boa Nova pode acompanhar todos os demais programas no YouTube da TV A Caminho da Luz, na playlist Chico Xavier, um homem chamado amor.
nós vemos que Emmanuel desenvolveu um papel do Chico de um pai, de um amigo, de um irmão, de um confidente. O Chico tinha em Emmanuel mais do que um guia. Chico tinha em Emmanuel um amigo. E Emmanuel não se opôs ao Chico ir. Um guia espiritual não pode tolher o livre-arbítrio do médium. Ele pode orientar e ele pode passar igual um pai e uma mãe, no caso de um filho, pode orientar. Se o filho vai aceitar, é problema do filho. Um guia espiritual, ele não tem o direito de interferir na vida do médium. Ele pode, olha, Chico, olha o caminho, faça isso ou faça aquilo, mas pense. E Chico não mediu esforços, pediu ao seu chefe 2 dias, arrumou suas coisas, pegou seu dinheiro, comprou bilhete e foi. No meio da jornada, Emmanuel falou a Chico, Chico, o trabalho na tua vida é indispensável. Você é de uma família pobre, os teus irmãos, os teus sobrinhos dependem de você, o seu pai depende de você, você necessita do trabalho, você tem muitas responsabilidades econômicas com a tua família e você se julga realmente indispensável, deixando o trabalho em segundo plano, rompendo as barreiras e indo para este encontro que sequer você sabe qual que é o papel que você vai desempenhar? Na primeira estação, ele pegou o bilhete de volta e ele regressou. Por quê? Porque ele compreendeu que ele estava indo para um projeto que haviam projetos em Pedro Leopoldo que necessitavam mais da tua ajuda. E isto é um alerta para todos nós. Eu acredito, querido Sérgio, que com a questão da pandemia, muitas coisas economicamente, até mesmo nos centros espíritas, vão modificar. Eu acredito, com toda sinceridade, que hoje nós não vamos ter espaço para estes eventos de suntuosidade. Hoje a internet mostrou, é evidente que as transmissões ao vivo não substituem o centro espírita, mas hoje nós vimos os centros espíritas podendo ser levados adiante através da web, sem pagar nada, sem cobrar nada, com a oportunidade de estar juntos ali. Então eu espero que com esta questão econômica que o mundo passará, nós repensemos neste quesito de viver da mediunidade, viver do livro, viver da creche espírita, viver do centro espírita. Eu acredito que nós precisamos ler mais Paulo e Estevão, onde Paulo trabalhava de dia e pregava à noite, com amor ao Cristo. É interessante também nós fazermos uma avaliação, porque o Chico, eu tenho sempre o hábito de dizer, o Chico é um espírito que veio do futuro, ou seja, tinha uma noção do futuro. Então nós sabemos que o Chico legou, da mesma maneira que os grandes baluartes que passaram pela Terra, os ensinamentos para nós. E realmente aquilo que o Chico está falando nessas lições é o que nós estamos vendo na atualidade. Às vezes eu digo até que muitos não por maldade, porque entendo que se empolgaram com a doutrina espírita, quiseram fazer um grande trabalho. Muitos abandonaram seus postos de serviço do ganha-pão para com a sua família e começaram a assumir 200, 250, 300 palestras por ano, aonde abandonou praticamente até a família. E um outro fator importante, começaram a trazer livros, muitos deles até sem nenhum conteúdo, e o dinheiro desses livros são dinheiros até mesmo para bancar esses companheiros dentro dos seus aspectos da sua vida do dia a dia. Então é importante nós relembrarmos que Allan Kardec deixa bem claro que a doutrina espírita não tem um sacerdócio organizado e também não tem a função dos funcionários remunerados, se assim poderíamos chamar aqueles dirigentes que assim se comportam. O próprio codificador, na viagem espírita de 1862, ele viajava com recurso próprio. Ele não aceitava que as instituições... Até tem uma carta na Revista Espírita de 62 que ele fala para os amigos de Lyon, sua cidade natal, que se fosse para cobrar algo para as pessoas ouvir ele, para no final dar um banquete, ele não iria. Se fosse para ele ir para falar de espiritismo, ele ia com muito gosto, mas sem que metesse
o dinheiro nesta circunstância. E é interessante que a gente não vê os dirigentes espíritas que fazem isso, muitos deles não são nem dirigentes espíritas, porque tiveram que abandonar a sua própria casa espírita. Eu fico horrorizado quando nós perguntamos a um desses grandes oradores: que casa espírita você participa? Eu não participo de nenhuma, eu não tenho tempo. Eu já participei muito do movimento espírita. Eu fico imaginando qual é a proteção que essas pessoas têm. Porque não é o cunho, não é o viés que a doutrina espírita está propondo a fazer. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer do espiritismo o que o catolicismo fez. Até os 300 primeiros anos, o cristianismo primitivo, com muita luta, com muito sacrifício, com muito trabalho. Quando o cristianismo juntou-se aos poderosos, começaram a vislumbrar a matéria, o dinheiro, o poder. Então nós percebemos que há um engodo em tudo isso. Nós precisamos repensar agora que a pandemia está envolvendo a humanidade, realmente qual é o papel que nos interessa. E agora eu fico imaginando, André, que faz 90 dias que tem oradores que não foi convidado para nada, estão em casa, não tem o que fazer, não tem emprego e estão vivendo do quê? Então nós temos que pensar nisso. O André deu o exemplo de Paulo. A história de Paulo é uma história fantástica. Eu me lembro de uma das passagens de Paulo, quando ele chega numa casa e o casal diz: não, nós temos um pouco mais de recurso, Paulo. Você trabalha, você serve o Cristo e nós aqui colocamos a comida na mesa. Paulo não aceitou, diz: não, nem pensar. Eu não posso ficar na sua casa como um encosto. E tem muitos oradores que são verdadeiros encostos. E o pior, quando chega uma certa altura, André, já não quer mais ficar na casa das pessoas também não. Querem ter liberdade. E tendo liberdade, quer ir para o hotel. Quer ir para o hotel, porque diz que ele vai descansar. Descansar do quê? Se ele só faz isso na vida dele. Eu me lembro que Chico Xavier, na sua histórica e retórica, Chico não aceitava ficar em hotel. Imagine se Chico Xavier ia dar um prejuízo para uma casa, pagar para ele um quarto de hotel. Nem pensar, nem pensar. Então, é bom que tudo isso esteja acontecendo para nós retomarmos o espiritismo cristão primitivo, porque nós estamos desviando o nosso caminho. Então é isso que Emmanuel vem trazer para todos nós. Dando continuidade, o Chico pensou: a lição foi compreendida. Seus irmãos de mais longe, com o seu não comparecimento, compreenderam-na também. Eu acredito que o Espiritismo vai passar também por uma modificação. Eu vi um estudo recentemente que o impacto econômico no Brasil desta pandemia é de aproximadamente 15 anos. O Brasil novamente, no mínimo, começar a ter uma retomada econômica. 15 anos para ser muito otimista. Então isso vai interferir também dentro dos centros espíritas. Dentro dos centros espíritas, não. Dentro das religiões. As religiões que visavam puramente o dinheiro vão passar muitas dificuldades. Por quê? Porque o povo está desempregado, o povo está vivendo do auxílio emergencial, que é R$600, e estão passando lutas difíceis. Há mais de 100 dias consecutivos, aqui no centro estamos dando alimento diariamente e temos visto o número de pessoas crescerem. Isso porque estamos num bairro da cidade. Quem mora do outro lado de Itapera não vem pegar cesta básica, porque às vezes não tem carro, não vem pegar cobertor, não vem pegar alimento diário. São pessoas de idade, não conseguem andar muitos quilômetros. Então eu creio que o Espiritismo ele vai passar por muitas situações que vai nos convidar a uma meditação. Depois que o Chico desencarnou em 2002, o Espiritismo, por algumas lideranças que se projetaram com a morte do Chico, eu creio que deram muito vazão para o lado da matéria. Hoje nós podemos fazer belos eventos em escolas públicas que emprestam o seu ginásio, por exemplo, mas ninguém quer. Hoje nós podemos escolher um centro espírita que tem um auditório maior para nos reunirmos, mas ninguém quer. Então nós ainda trazemos a herança de católicos que fomos no pretérito, na condição de padres, bispos, papas, e ainda temos aquele sonho da popularidade. Então eu creio sim
que o espiritismo vai passar por uma mudança. Com essa pandemia, os congressos pagos deram espaço para as lives. Então nós temos visto o que fazia-se num congresso, hoje faz com uma câmera na nossa frente. E precisamos retomar a simplicidade, sim. Precisamos meditar no nosso papel, porque a árvore, do mesmo jeito que foi transplantada no Brasil, pode ser transplantada num outro país. Só que é interessante analisarmos também, André, que a live também poucos seguiram essa segmentação. Por quê? Porque primeiro que as lives não tem como cobrar e a pessoa não tem como vender livro. Então nós percebemos que a grande maioria, inclusive nós temos já oradores aí partindo para outras segmentações espiritualistas ou de autoajuda. Por quê? Para poder aí ver um filão de pegar mais pessoas que não seja apenas do movimento espírita, porque tem facilidade de falar. Então nós percebemos que precisamos repensar o que é o espiritismo. Então Chico Xavier traz essa lição para nós, onde, veja, vamos relembrar, ele havia comprado a passagem, ele estava no trem, ele já estava pensando, eu vou porque a minha ida é indispensável, pediu 2 dias para o seu chefe, e quando até então Emmanuel não havia entrado na história. Ele estava no trem e Emmanuel diz, e você acha certo isso, Chico? Então você está se sentindo indispensável? A sua permanência lá é importante? Você é um homem importante, é isso? E você largou 2 dias do seu trabalho, hoje é 2 dias, amanhã é 4 dias, daqui a pouco é 1 mês, daqui a pouco você não trabalha mais, e quem vai manter tua família? Então Chico colocou a mão na consciência, porque ele também não havia feito por maldade. Ele então parou no primeiro ponto, não é que a gente chama, na primeira estação, e ele desceu do trem para retornar, porque realmente ele havia percebido que estava tendo um grande engano por sua parte. Então eu espero que essa lição sirva para todos nós tomarmos muito cuidado, porque já criaram um reiki. Eu acho que nós temos que falar tudo isso abertamente. Criaram um reiki no campo, vamos dizer, da psicologia. Minha filha é psicóloga, formada numa das melhores faculdades do Brasil, que é a PUC. E ela fica revoltada quando ela vê o reiki sendo aplicado dentro de um centro espírita. Ou com que espíritas apliquem o reiki sem ter o curso de formação e cobrando, que é o pior. Então nós percebemos que nós estamos desviando essa doutrina. Mas é importante o reiki? É importante, deixa para os psicólogos. Então as pessoas estão pegando agora o espiritismo, que é a bola da vez, no momento que nós estamos vivenciando, e acaba se aproveitando de tudo isso. Então a pandemia vem para nos colocar no devido lugar. Olha, o que é o espiritismo? Eu achei interessante, André, e queria que você falasse um pouquinho disso. Eu vi um grupo desses, não é? Fora do país, não é aqui no Brasil, que eles colocaram o meu nome, eu acabei participando, e de repente eu vi uma cena muito interessante, que alguém postou um vídeo da pessoa falando um pouquinho do compromisso do Centro Espírita, e eu também, com sinceridade, não conheço aquele orador, mas não achei que tinha nada que fosse grave. E uma pessoa diz assim, mas aqui em meu país, isso aí não se adequa. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, como se o espiritismo fosse moldável para cada país. Na verdade, a reforma íntima ela é muito difícil, e aí nós utilizamos que a cultura de um país não aceita, utilizamos que aquilo não funciona, sendo que a mensagem é a mesma, é a da interiorização do homem de bem, é a interiorização da mensagem de Jesus. Mas enquanto vermos o espiritismo de modo superficial, vamos continuar dizendo isso não adequa aqui, isso não adequa para fulano disse tal coisa, e vamos deixando o primitivismo de Allan Kardec, no sentido da sua beleza fundamental do início, de lado, e vamos dando abertura para o que temos visto de modismo na atualidade, que precisamos sempre de muita vigilância para não aceitarmos o equivocado como certo. É verdade, né? Nós estamos indo para o final do nosso programa pela Rádio Boa Nova. Queríamos agradecer você, rádio ouvinte, pela companhia. Falar da obra de Chico Xavier é sempre uma alegria. Falar da obra de Chico Xavier é sempre uma emoção. E nós gostaríamos de encerrar o programa
Chico Xavier, um homem chamado amor, agradecendo a você, gratidão pela sua companhia, gratidão pelo seu carinho e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele possa continuar nos envolvendo, nos abraçando hoje, agora e todo sempre. Muita paz a todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.